Olá a todos, eu sou Janice Goldar e a Lorixá e psicanalista, e estou aqui no canal para a gente fazer um estudo, aproveitando o mês de agosto, sobre a família Ungi, essa família tradicional do candomblé, na qual a gente trabalha muito essa dinâmica, tá? Ritualística no mês de agosto. Por ser o Baluaê, o Molu sempre está representando toda a parte de saúde, de cura. Sempre que vão fazer rituais para curar doenças, para alguns cuidados de doença de pele, é sempre o orixá, o Baluaê, tá? Que é procurado, que é acessado, que é ritualizado. É o mês na qual toda essa família que compõe a família Ungi, né, que é a família de Obaluaê, de Omolua, na qual tem a mãe e os irmãos, que é feito rituais semanais, rezas, e se finaliza com um olubagé, um ritual coletivo, sendo que Obaluaê e essa família Ungi não é somente agosto, né? É o tempo todo, é o mês todo, inclusive se for na questão de demanda de saúde, algo que tem a ver também muito com questão de doença de pele. Então não tem data, não tem mês, né? O Arum, esse Ajogum, né, que é a doença, está aí todos os dias, o tempo todo, festivo para a família Ungi e para a família de Obaluaê. Então nós vamos fazer um estudo aqui em conjunto, tá? E tentar explorar, desmistificar e acessar, né? Ter essa medicina dos orixás para que possamos cultuar, nos curar, usar essa terapêutica, tá? Então, a família Ungi, tá? Na mitologia dos orixás, no campo da psicanálise e da psicologia analítica, esse agrupamento simbólico representa processos arquetípicos de transmutação, limites inconscientes profundos e restauração vital. Então, é isso que representa o simbólico, tá? Vamos falar de Nanã. Nanã, ela é a mãe do Baluaê. Ela é a mãe ancestral, tá? Poderia ser o inconsciente primitivo e a matriz ancestral, tá? Então nós vamos pensar aqui que em psique o arquétipo ele representa a grande mãe ancestral, a matéria-prima, a lama, o barro e o inconsciente profundo e arcaico. Então Nanã ela vem representar isso. Na dinâmica psíquica, Nanã rege a gestação da vida. É o recolhimento da morte também, simbolizando a maturidade, a sabedoria acumulada e a aceitação do tempo. Então, Nanã ela vem trazer isso, que você vai pensar que ao mesmo tempo que ela rege a gestação da vida, tá? Ela também vem falar do recolhimento através da morte. Então, quando a gente fala de uma sabedoria acumulada, tá, nesse arquétipo de aceitação ao tempo, porque tem essa questão de nascer e morrer, tá? Na psique atua na dissolução do ego rígido para permitir a renovação da psique, ensinando o desapego e o respeito aos ciclos inevitáveis. Olha que interessante. A Nanã, ao mesmo tempo que ela vem atuando na vida, ela atua na morte e ela tem assim, uma sabedoria acumulada, né, que a gente vai falar num inconsciente profundo e arcaico, tá? Mas ela vem permitir a renovação da psique, ensinando desapego e respeito a ciclos inevitáveis. Por quê? Porque a morte, ela é inevitável.
Então, falar de Nanã, a gente vai falar de aceitação. Nós vamos falar de respeito a ciclos inevitáveis. Porque a morte, a gente vem sempre dialogando na psicanálise, que a morte, ela é a única certeza da vida. Algo que é certo na vida do sujeito é a morte. Porém, é uma das ações da vida, é um dos acontecimentos na vida que nos causa mais medo. Então, Nanã está muito nesse lugar, tá? Da gente transcender e se ajustar, tá? Com esse equilíbrio da vida. O Baluaê, o Omolu, ele já vem falar da ferida. A ferida sagrada e a transmutação do ego. Transmutação do ego. Vamos falar de psique e arquetipo. O Baluaê, o curador ferido. Por que o curador ferido? Ele cura as feridas, porém, é o orixá que na representação dele, ele é ferido. Ele tem feridas, ele tem chagas, tá? Representa a dor física e emocional, o isolamento, a rejeição e a cura interior. Isso é o Baluaê. A dinâmica psíquica encarrega-se da transformação, da confrontação direta com a sombra, o que é escuro em nós, o que nós não aceitamos. A vulnerabilidade e os limites corporais e psíquicos. A palha que o Baluaê usa esconde as feridas até que o indivíduo esteja pronto para integrar suas fragilidades, transformando o sofrimento em sabedoria e transcendência. Então você pensa, na mitologia de Obaluaê, ele fica num processo de exclusão, ele fica no tempo dele, escondido, né? E depois de um tempo para lá, ele aparece, na qual fala que Iemanjá, né, ele acolheu para cuidar de suas feridas. Porém, Obaluaê, ele se sente excluído e ele mesmo se exclui, tá? Por conta das suas chagas, das suas feridas. E depois de um tempo ele passa a usar o filar, a palha, para poder esconder suas feridas e também curar suas feridas, tratar das suas feridas. Então ele vem falar de uma transformação, mas com sabedoria, uma transformação com transcendência, na qual existe um sofrimento, né, mas que tem um tempo para o indivíduo ele entender, ele se aprofundar, tá, nas suas fragilidades e se integrar, tá, no destino dele. Euá, a irmã de Obaluaê, também filha de Nanã, ela já vem falar da intuição, o mistério e a percepção sutil. A psique do arquétipo, a intuição aguçada, o olhar interior e a capacidade de enxergar além das aparências materiais. Tá? Euá traz isso. Qual a dinâmica psíquica? Representa a mente intuitiva e preservada, o estado da ilusão versus a clarividência. Então ali tira um pouco do que cria a ilusão, do que é iludido, tá? Para ver claramente, entender claramente a clarividência. Eu atuo na capacidade de esquiva psíquica diante do perigo e no refinamento da percepção, permitindo enxergar os perigos ocultos
e os conteúdos sutis do inconsciente. Então a gente pensa que esse jeito de eu olhar as coisas, ela olha muito para o que está profundo, o que está escondido, o que está inconsciente, tá? E com essa percepção sutil, tá? Ela consegue fazer com que tudo se transcenda, tá? Para que se tenha entendimento diante de perigos, diante de coisas boas, do que seja. Então, ela lida muito com o mistério, tá? Mas mesmo diante desse mistério, existe uma percepção sutil. Ela traz essa energia. Vamos falar aqui agora também de Ossan. Ossan, o conhecimento, a medicina e a integração psíquica. O detentor dos segredos da cura através da folha, o conhecimento técnico e alquímico. Simboliza a busca pelo equilíbrio e pela saúde mental, emocional, através do conhecimento das propriedades interiores. Ossan cura a fragmentação psíquica, organizando os elementos vegetais da mente para restabelecer a harmonia funcional do indivíduo. O que a gente vai pensar aqui em Ossan? Quando a gente fala de Ossan, a gente sempre fala de Ossan nas ervas, Ossan a medicina das ervas. Mas quando a gente falar aqui da questão psíquica, da questão mental, a atuação de Ossan é aqui, ó, a cura, a fragmentação psíquica, organiza-se através de elementos vegetais, porém da mente, tá? Da mente, para estabelecer a harmonia funcional do indivíduo, tá bom? Vamos ao Oxumaré, também irmão de Obaluaê, filho de Nanã. Oxumaré, ele traz a ciclidade, a dualidade e o movimento contínuo. A serpente e o arco-íris. Ele é o elo entre o céu e a terra. A dualidade, masculino, feminino, a seca e a chuva. Tá? Na psique representa capacidade, regeneração, transformação constante e fluxo das emoções. Então, para a psique, Oxumaré garante que o indivíduo não estagne nas fases de dor. Porque o sujeito não se estagne na fase de dor, na fase de Obaluaê. Ou também na regressão, voltar e ficar, às vezes, numa situação arcaica. Nanã, a mãe dele, traz isso. Então, Oxumaré, ele vem trazendo as pessoas com entendimento que não estagne nessa questão da fase da dor de Obaluaê, que não estagne na regressão de Nanã, promovendo um movimento constante de renovação da energia vital. Então ele já vem com outra dinâmica, ele já vem com um outro movimento, tá? Então, olha como é interessante toda essa família. Olha como é interessante esse entendimento da família na psique do sujeito, tá? Eu vou ler aqui algumas perguntas que me fizeram, que me fez trazer esse material, tá? E eu elaborei para que fizéssemos esse bate-papo aqui em conjunto, tá? O que me perguntam aqui, ó? Como a dinâmica de Nanã, que é a matéria ancestral do barro, se manifesta numa escuta clínica e no manejo da transferência. Isso seria em psicanálise, tá? Na escuta clínica. Mas eu sempre falo para vocês que dentro dos terreiros, tá?
tantos nós sacerdotis e sacerdotes, nós também fazemos essa escuta clínica. Antes de qualquer ritual, antes da gente colocar um seguidor, né, antes da pessoa se tornar membro do nosso terreiro, ou nosso cliente, o que seja, a gente acaba fazendo uma escuta clínica, tá? E a transferência, a gente vai dizer que é como, tá, a psique desse sujeito que nos procura, do analisando, do filho de santo, do consulente do cliente, como que ele reage, como que ele troca, como que ele faz essa transferência, tá, nessa escuta. Então, nessa pergunta aqui, a matéria ancestral do barro de Nanã, tá, na escuta clínica, a energia arquétipa desse orixá surge em momento de grande regressão, onde o sujeito se depara com conteúdos arcaicos, lutos não elaborados, padrões transgeracionais rígidos, tá? Então, nessa parte aqui de Nanã, essa psique vai apresentar, tá, algo parecido com o arquétipo Nanã nessa situação, luto, tá? Pessoa que às vezes está carregando um luto, eternamente carregando um luto, tá? E padrões rígidos. Já vem trazendo padrões de gerações, já vem trazendo padrões de família, já vem trazendo padrões de infância, tá? O manejo exige do terapeuta ou do babalorixá, da ialorixá, uma postura de sustentação atemporal para essa pessoa. A chamada função contentora é o espaço de acolhimento do que precisa desmoronar ou dissolver para que uma nova estrutura possa surgir, respeitando o ritmo lento e maturado de integração do inconsciente. Então pense como que vai ser esse manejo, como que vai ser esse acolhimento. E por que demorado? Por que maturado? Por que em ritmo lento? Por ser Naná. Por ser um arquétipo lento, com dinâmicas lentas na vida, né? Arcaico, a idade, a amorosidade, e é sobre isso. Ah, vai ser pessoas de Nanã? Pode ser pessoas regidas por Nanã. Tá? Bem provável, uma pessoa regida por Nanã, ela vai ter a psique. Vai ter o comportamento, tá? Estrutura psíquica dela vai ser de orixá Nanã. Pode não ser de Nanã? Pode. Pode ser alguém de família Ingi, pode ser de Oxumaré, pode ser de Obaluaê, mas vai estar ali, né, no DNA espiritual, tá? Esse comportamento. Para quem é de orixá, para quem é de candomblé, sabe também que a gente tem também as qualidades de orixás, na qual você pode ser de Yansan, mas você pode ter uma qualidade que vai ter uma influência de um outro orixá, e assim é que as coisas acontecem, tá? Uma outra pergunta aqui: de que maneira a figura do Obaluaê orienta o trabalho com os pacientes de sofrimento somático, né, o psicossomático, ou episódios de dor crônica e isolamento? Olha que interessante. Olha que interessante. Obaluaê aponta para um arquétipo que é o curador ferido. E para a expressão da dor, via corpo, somatização, tá? Por quê? Talvez esteja ferido psiquicamente, tá? E isso vai somatizar no corpo. Obaluaê, se você entende lá o Itan de Obaluaê, se você estuda a mitologia desse orixá Obaluaê, você vê que o Obaluaê teve problema com
rejeição. Rejeição. Então, essa rejeição ela faz com que somatize no corpo, tá? Na clínica, a postura escutadora não busca eliminar apressadamente sintoma físico ou a ferida psíquica, mas entender que a palha está escondendo. Então, aqui está falando que a postura de nós, como terapeuta, babalorixá e alorixá, o que seja, é não buscar eliminar apressadamente o sintoma. Tá? Tá com problema de pele, está com dor, o que seja, não é diretamente, tá? Resolver aquela dor, resolver aquela ferida, e sim ter também uma escuta refinada para ver o que está somatizando naquele corpo, tá? Investigar. Aí a cura passa pela aceitação do limite corporal, pela elaboração do sentimento de rejeição e pela capacidade de transformar a vulnerabilidade em sabedoria transformadora. É isso que a gente aprende com a palha de Obaluayê, tá? De que forma o mito de Oá auxilia no atendimento de pacientes com forte intuição, estado persecutório ou hipervigilância? Muito bom. Muito bom, tá? Hipervigilância, tá? Oá representa o olhar sutil, a percepção aguçada e a necessidade de esquiva para a preservação da subjetividade. Então, numa escuta psicanalítica, essa dinâmica aparece em pacientes com alta sensibilidade ao ambiente ou uma defesa paranoide, hipervigilância. A abordagem clínica ajuda o sujeito a diferenciar a intuição legítima da projeção defensiva, validando sua percepção singular sem que precise se isolar do mundo exterior, onde se esconde atrás de fantasias de invisibilidade. Gente, pensa bem a psique, tá? A cabeça, o ori de uma pessoa de Oá. Com certeza essa pessoa sofre com hipervigilância, tá? Fortes intuições, mas em estado persecutório. Então aqui a terapêutica quer fazer com que essa situação aqui de Oá, ou essa situação aqui de um sujeito regido por Orixá Oiá, tá? Venha diferenciar uma intuição legítima realmente, tá? Ou às vezes ela faz uma projeção defensiva, tá? Então ela tem que aprender a fazer isso. Preservar, tá? Perpetuar sua intuição, tá? Porém, não se isolando, tá? Do mundo exterior, não deixando de ser sociável, tá bom? Eu vou deixar por aqui esse material hoje e eu vou continuar com mais um episódio falando da família Oji e a psique humana. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse material falando de família Oji, falando de Obaluayê e sua família no mês de agosto, compartilha, dá um like, se inscreve no canal.